Bom, aqui eu gostaria de falar sobre liberdade. Liberdade, agora, na minha concepção, ela acaba sendo algo que. ah, É meio foda usar esse termo, mas ela tá relacionada diretamente a dinheiro. E essa perspectiva, ela não é uma perspectiva absoluta, é só uma perspectiva de alguém que, ao longo da sua conquista pela liberdade, percebeu que o impacto monetário, ele conta bastante, sabe? E com isso, eu quero dizer que você não necessariamente precisa ter dinheiro, mas você precisa saber fazer dinheiro bastante para você conseguir viver confortavelmente. Com isso, existem certos pontos que muita gente negligencia em troca de uma falsa promessa. Aquela falsa promessa de ter uma vida estável, sabe? Tipo, esse ponto eu gosto de bater nele porque ele acaba por ser um ponto que você não deve buscar estabilidade nem a segurança. Dado o fato que todo mundo vai morrer em algum momento dessa vida, você não tem segurança nenhuma. Você pode morrer da maneira mais burra ou da maneira mais complexa possível. Então, você precisa entender que a sua liberdade, ela vem muito mais do que você pode fazer do que propriamente sobre ter o direito de fazer tudo aquilo que você quer. Você pode, sei lá, ir na rua e bater em alguém, mas a consequência disso pode ser que você seja espancado de volta ou não. Então, você entende que toda ação gera uma consequência e que quando você busca a estabilidade e a segurança, que são conceitos é, firmados em uma verdade que seria tipo, eu busco aquela segurança e aquela estabilidade de nunca acontecer algo ruim. Beleza. Você nunca pode ser demitido, caso você dependa de um trampo que seja com um chefe. Você nunca pode sofrer uma doença, você nunca pode sofrer um acidente, você nunca pode entrar em uma depressão, você nunca pode entrar, às vezes, em algum lugar e acontecer algo de ruim nele. Você vê que as probabilidades são infinitas. Eu poderia ficar aqui um ano falando sobre o que poderia acontecer com você. A questão é que quando você se fixa nessa parte de estabilidade e segurança, você acaba por perder o que é mais lindo da vida, que é a parte desconhecida, onde a realidade ela se cria daquele vazio onde tudo é possível. E quando a gente concebe que a liberdade ela é algo conquistado através do dinheiro, mas com a concepção de que você pode tê-la quando você integra essa vontade de ser livre em você, ela muda de figura um pouco. Porque imagina que você, beleza, conquistou essa habilidade de fazer dinheiro, mas agora o que que você faz com esse tempo que te sobra, sabe? O que que você faz com essas oportunidades que te abrem? Você cuida mais de você? Você cuida mais de como você escolhe a sua vida? Ou você simplesmente se entrega aos prazeres? Muita gente faz isso. Muita gente faz isso. E a questão é que, tipo assim, não é proibido você se entregar aos prazeres. É só que se você fica refém do desejo, você também é escravo dele. Então você precisa saber ser livre na arte de dizer não àquilo que você quer. Então você percebe como a liberdade, ela é muito mais do que só ter dinheiro para poder fazer aquilo. O que eu quero explicar aqui é que a liberdade ela está correlacionada diretamente ao fato de que com dinheiro, você tem muito mais, ao mesmo tempo que as suas tentações também aumentam. Só que, pare e pensa comigo, qual que é melhor? Você ser um fudido que não pode fazer nada, ou você, tipo, ter as opções e ser forte e crescer em cima disso? Porque você pode escolher. A questão é essa, você é livre para você escolher. A questão é, tipo, por quanto tempo você ficaria refém disso, sabe? E são coisas que a maioria das pessoas não pensa. Tipo, a maioria das pessoas fica nessa corrida de fazer mais dinheiro, de um dia ter essa estabilidade financeira, e algumas até conseguem. Não que isso seja real. Eu estou dizendo que elas conseguem atingir uma estabilidade e uma segurança da qual, no primeiro momento onde isso entra em crise, elas são chocadas com a realidade. E aí, nesse momento, elas não estão preparadas, porque toda a busca dela veio em cima dessa segurança e dessa estabilidade. Só que, quando você chega nesse ponto, você percebe que não era isso.
Não era isso. Isso não adianta de nada, porque isso não vai te dar experiência para você poder lidar com as crises que vão vir. Essa é a questão. Vão vir crises e você vai aprender a lidar com elas do jeito difícil ou do jeito fácil. E o jeito fácil é você enfrentando elas em momentos onde elas não são tão agravantes. Onde você se expõe ao desconforto e você aprende nele, você fica mais forte nele, ao ponto de que, se você enfrentasse aquele mesmo desconforto lá atrás, quando você não tinha escolhido enfrentar ele, aquilo se torna algo natural para você. Mas aí, se você compara com você de uma outra realidade que não escolheu passar por aquilo, se chocando com aquele desconforto que, depois de muito tempo aguentando, para você se tornou fácil, para o seu eu que não quis enfrentar aquilo, vai ser como uma porrada na cara, que vai te jogar no chão e você não vai ter forças para te levantar. E a liberdade é isso. É você ter forças para te levantar depois de tomar uma porrada que, em outra ocasião, te impediria de continuar. Porque você fez o processo, você aguentou passar por aquilo, entendeu? Então, esse contexto da liberdade ele é muito interessante, porque no Brasil tudo gira muito em torno do dinheiro, né? Se você para e pensa, a maioria das pessoas que tem mais dinheiro, elas acabam tendo mais acesso, um status maior, e não é que isso seja real, você não precisa ter dinheiro para ser melhor. A questão é que você pode ser melhor com o dinheiro, com integrando essa parte e não sendo alguém que é utilizado pelo dinheiro. E como eu poderia ser utilizado pelo dinheiro? Quando você vive em função dele. Quando você vive em função de conquistar mais dele, mesmo não precisando. Mesmo sabendo que você poderia deixar de trabalhar em algum momento para poder viver aquele seu sonho. Entendeu? É você deixar de gastar o seu tempo, que é limitado, por aquele momento onde você escolhe passar por um desconforto do qual você nem queria e nem precisava para conseguir mais dinheiro que, na maioria dos casos hoje em dia, é só um número na sua tela do celular. Ou então algumas notas que você guarda na carteira. Então você percebe? Você percebe? É um conceito interessante, é uma maneira interessante de você olhar pela liberdade com o dinheiro aliado. Porque tem muita gente que, putz, eu queria ser livre, aí vira aqueles hippie bobão que vai pra praia e fica, tipo, passando necessidade. Não, porra, você pode ser livre com o dinheiro, tá ligado? Tipo, esse deveria ser o básico. E nada contra os hippies também, mas, tipo, a questão é que você não pode achar que algo é ruim só porque as pessoas utilizam de uma má forma, sabe? Aprenda a integrar, aprenda a ter perspectiva, aprenda a observar. Seja um observador da sua vida.